Com turbulência, bebês chorando e, o pior de tudo, a comida de avião, há muitos motivos para ter medo de voar. No entanto, os pilotos de aeronaves são os melhores dos melhores e, quando embarcamos para as férias, estamos sempre em boas mãos. Agora, alguns de vocês que têm aerofobia, que é o medo extremo de voar, podem não acreditar nisso. Mas, dito isso, é hora de mostrar alguns pilotos que lidaram com passageiros clandestinos inusitados, pistas insanas e alguns dos pousos mais perigosos de todos os tempos. Então, afivele seu cinto de segurança, porque estamos prestes a decolar rumo a uma viagem turbulenta. Número 1. Aeroporto assustador. Vamos começar nossa jornada visitando um dos aeroportos mais assustadores do mundo, descendo até a ilha caribenha de St. Bart e conferindo alguns pousos que me fazem querer São Bartolomeu me ajude. O aeroporto Gustave III, em Saint-Barthélemy, possui uma das pistas mais perigosas do mundo. Trata-se de um trecho de asfalto de 646 metros, construído bem ao lado de uma colina extremamente íngreme. No Gustave III, a pista curta e a aproximação inclinada deixam quase zero margem para erro, pois os pilotos precisam inclinar o nariz da aeronave em direção ao solo para alcançar a pista. Não é preciso ser um gênio para perceber que Gustave III é um dos aeroportos mais perigosos do mundo e, de longe, o salão de cabeleireiro mais arriscado que existe. Muitos turistas sobem até a colina para tirar fotos e gravar vídeos dos aviões chegando. No entanto, às vezes os pilotos descem mais baixo do que o esperado, forçando os espectadores a literalmente se abaixarem para não serem atingidos pelo trem de pouso. Esqueça um simples corte de cabelo, porque errar o tempo aqui pode resultar em um corte de cabeça. Se isso já não fosse arriscado o suficiente, o aeroporto nem sequer possui um sistema de controle de tráfego aéreo totalmente funcional. Na maioria dos aeroportos, um controlador de tráfego aéreo fica em uma torre alta, instruindo os pilotos sobre quando pousar ou decolar com segurança. No entanto, em St. Barth, a ausência de uma torre alta significa que o controlador não pode fornecer autorizações claras para pouso ou decolagem, forçando os pilotos a se comunicarem entre si para descobrir quando podem se aproximar da pista em segurança. E isso sim é voar no improviso. No geral, St. Barth é uma ilha belíssima, mas com um aeroporto aterrorizante. Se você planeja visitar esse paraíso caribenho, eu recomendaria seguir de barco. Número 2. Pistas na estrada. Todo mundo adora uma boa viagem de carro, mas essa jornada em Quebec ficou ainda mais surreal quando um motorista viu algo bizarro: um avião caindo do céu. Enquanto sobrevoava a cidade de Quebec, no Canadá, o piloto de um Piper Cherokee teve uma falha completa no motor. Com a hélice parando gradualmente, a aeronave perdeu potência e o piloto foi instruído pela torre de controle de tráfego aéreo que o aeroporto mais próximo estava longe demais. Sua única opção? Pousar na rodovia 40. Sem outra escolha, o piloto precisou alinhar sua descida com as faixas de trânsito ativas. E que habilidade de direção, hein? Só faltou dar seta. No entanto, às vezes, um avião forçado a pousar em uma estrada não tem uma aterrissagem tão tranquila assim. Um motorista registrou o momento em que uma aeronave se aproximou rapidamente da rodovia em Evart, Michigan, passando a uma velocidade assustadora. De seu ângulo, parecia um desastre iminente. Porém, o piloto realizou um pouso perfeito, tocando o solo e taxiando o avião para um campo de cascalho ao lado da estrada. De forma semelhante, uma câmera de segurança capturou o instante em que um avião com hélice desceu rapidamente em direção à rodovia Interstate 35 Oeste, em Minnesota. Um problema mecânico forçou o piloto a pousar entre duas fileiras de carros. Mas, com reflexos impecáveis, ele desviou de todos os veículos e garantiu que o avião pousasse sem incidentes. Isso sim é autocontrole. Número 3. Gato no avião. Em 2015, o piloto Romain Jantot decolou do aeroporto de Kourou, na Guiana Francesa, em seu Sky Ranger, uma aeronave ultraleve feita de estrutura tubular coberta por tecido. Ele achava que tinha apenas um passageiro a bordo, mas o que ele não sabia era que um clandestino inesperado estava espreitando logo acima dele. Apenas 1 minuto após a decolagem, Romain percebeu que o passageiro mais fofo de todos os tempos havia se infiltrado no avião, aninhando-se entre as folhas de tecido que compunham a asa. Gatos sempre caem de pé, mas a essa altura, eu não teria tanta certeza da sorte desse bichano. Ao perceber o felino, Romain manteve a calma e virou a aeronave de volta para a pista. Ele conseguiu pousar perfeitamente e resgatar o gatinho,
que saiu ileso. O piloto explicou mais tarde que não fazia ideia de como o gato conseguiu subir a bordo sem ser notado, supondo que ele tenha entrado poucos instantes após a verificação pré-voo. Por pouco, a curiosidade não matou o gato. Felizmente, ele sobreviveu e foi adotado como mascote oficial da escola de voo, mas acho que eles deviam manter esse bichano longe dos aviões daqui para frente. Afinal, agora ele só tem 8 vidas sobrando. Número 4. Pouso arriscado. Os Alpes são algumas das montanhas mais perigosas da Europa, sendo notórios por seus penhascos gigantes e avalanches mortais. Ao mesmo tempo, a região é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, recebendo mais de 120 milhões de esquiadores, snowboarders e montanhistas todos os anos. Como você pode imaginar, essa é uma combinação perigosa. Helicópteros de resgate precisam voar diariamente pelas montanhas para salvar turistas que se perdem ou se machucam. Mas como pousar um helicóptero na encosta de uma montanha? Bem, algo mais ou menos assim. Essa técnica de pouso insana é chamada de apuy-patim, ou suporte de esqui. O método exige que o piloto encoste os esquis do helicóptero na lateral da montanha, enquanto mantém a aeronave nivelada usando apenas as hélices. Às vezes, as pás do rotor giram assustadoramente perto das rochas, e se tocarem a montanha, podem causar um desastre. Esse piloto foi chamado para um resgate em Chamonix, onde um alpinista estava ferido. Ele conseguiu pousar o mais próximo possível sem danificar o rotor, permitindo que os paramédicos saíssem do helicóptero e prestassem atendimento ao paciente. Depois, o alpinista e o paramédico foram içados de volta ao helicóptero por um guincho e levados para tratamento médico urgente. Tenho certeza de que essa lesão estragou as férias do montanhista, mas pelo menos o resgate foi nada menos que espetacular. Número 5. Decolagens na Grã-Bretanha. Muita gente associa a Grã-Bretanha a chá, bolinhos e a família real. Mas se tem uma coisa que os britânicos realmente amam, é falar sobre o clima. O Reino Unido é conhecido por seus dias chuvosos, e em 2022, o país foi atingido pela tempestade Franklin, com ventos que chegaram a 120 km por hora. A tempestade causou estragos por toda a ilha, arrancando árvores, destruindo guarda-chuvas e transformando a pista do aeroporto de Manchester em um verdadeiro pesadelo para os pilotos. A maioria das pistas de aeroportos são construídas em terrenos amplos e abertos, o que as torna extremamente vulneráveis a tempestades. Uma rajada lateral ocorre quando o vento sopra perpendicularmente à pista, empurrando os aviões para os lados no momento do pouso. Agora, um Boeing 747 completamente carregado pode pesar até 397 toneladas, mas a tempestade Franklin os fez parecer aviõezinhos de papel, forçando os pilotos a abortarem pousos e realizarem manobras radicais para retomar voo. Mas se os jatos comerciais tiveram dificuldades, imagine os pilotos dos aviões menores. Esse Cessna Citation Jet quase tocou o solo, mas os ventos o inclinaram dramaticamente, deixando suas asas a poucos metros da pista. O avião estava a segundos de um desastre, mas incrivelmente, o piloto conseguiu recuperar o controle e arremeteu, voltando ao início da pista para tentar pousar novamente. O pouso já é a parte mais tensa de um voo, e quando um piloto é forçado a abortar, os passageiros precisam enfrentar tudo isso 2 vezes. É por isso que eu prefiro viajar de carro. Número 6. Enfrentando a tempestade. Se você achou a tempestade Franklin intensa, saiba que o Reino Unido enfrentou tempestades ainda mais violentas nos últimos anos. Em 2021, vários jogos de futebol foram cancelados quando a tempestade Barra atingiu o país, trazendo ventos de até 130 km por hora. Com ventos tão fortes, caminhar na rua já era difícil. Agora, imagine o que isso fez com os pilotos tentando pousar. Apesar das rajadas intensas, esse piloto incrível do aeroporto de Manchester recusou-se a abortar o pouso, mostrando que era capaz de aterrissar com segurança, apesar das condições extremamente perigosas. A situação exigia que o piloto fizesse ajustes rápidos na aproximação e, inacreditavelmente, ele conseguiu corrigir o curso, pousando o avião de maneira segura, mesmo de lado. No melhor estilo Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, ele controlou tão bem o avião que eu não ficaria surpreso se fosse o Vin Diesel no comando. Número 7. Perseguição aérea. Em agosto de 2019, um policial da Patrulha Estadual de Washington estava dirigindo tranquilamente quando, de repente, se viu em uma perseguição completamente fora do comum.
Geralmente, perseguições acontecem no chão, mas essa começou nos céus, quando um pequeno avião teve que fazer um pouso de emergência bem no meio de uma rua movimentada. A câmera do carro do policial capturou o momento exato em que o avião passou voando perigosamente perto do solo. O policial fez uma rápida manobra para perseguir a aeronave, mas, felizmente, não precisou de um time da equipe especial de intervenção tática para derrubá-la. O piloto conseguiu pousar sem causar danos e, para completar, até respeitou o sinal vermelho. Descobriu-se que o sistema de combustível da aeronave havia falhado em pleno voo e o avião ficaria sem gasolina antes de alcançar um aeroporto. Quando o policial saiu do carro para abordar a situação, ele não algemou o piloto. Em vez disso, ajudou a empurrar o avião para fora da estrada. Esqueça o braço longo da lei. Dessa vez, foi o braço forte da lei que fez a diferença. Número 8. Pouso na praia. Nada como uma viagem relaxante à praia. Sentar na areia, pegar um bronze e desviar de aviões caindo do céu. Essa cena surreal aconteceu no Cocoa Beach Air Show, na Flórida, em 2021. Durante o evento, o piloto de um TBM Avenger, uma aeronave da Segunda Guerra Mundial, teve que realizar um pouso forçado no mar. Enquanto sobrevoava o show aéreo, o motor da aeronave começou a apresentar falhas, perdendo altitude rapidamente. Para piorar, o avião estava indo diretamente em direção a uma praia lotada de espectadores. Inacreditavelmente, o piloto conseguiu evitar uma tragédia iminente. Ele desviou do público e suavemente pousou o avião no oceano. Havia algumas pessoas nadando no local no momento do impacto, mas felizmente ninguém se feriu. Após a queda, os banhistas correram para ajudar o piloto, que saiu ileso. Embora o avião tenha sido retirado da água, ele ficou em um estado praticamente irrecuperável. Mas o mais importante, o piloto saiu dessa sem um arranhão. Agora só falta ele pensar em como vai explicar isso para o chefe. Número 9. Pouso na areia. Se pousar no mar já parece um pesadelo, pousar na areia pode ser ainda mais assustador. Não acredita? Então veja esses pousos de emergência registrados em Orange County, Califórnia, e Treasure Island, Flórida. As imagens vêm de lados opostos dos Estados Unidos, mas as situações foram incrivelmente semelhantes. 2 dias tranquilos na praia foram transformados em momentos de puro terror quando os motores dessas aeronaves falharam, obrigando os pilotos a aterrissarem nas faixas de areia. Você pode pensar que pousar em uma superfície macia como a areia tornaria o impacto menos perigoso, mas na verdade é o contrário. O trem de pouso dos aviões foi projetado para aterrissagens em pistas duras e lisas, a altas velocidades. Quando as rodas atingem uma praia arenosa, elas podem afundar no solo, e a força do impacto pode arrancar o trem de pouso, fazendo com que o nariz do avião se choque violentamente contra o chão. Porém, em ambos os casos, os pilotos conseguiram tocar o solo no ângulo exato para evitar esse efeito devastador. Graças a essa precisão, ambos saíram ilesos. Definitivamente, podemos chamar isso de um pouso na areia da sorte. Número 10. Terror caseiro. Se a ideia de voar em um avião normal já te assusta, talvez você não queira saber que existem aviões montados em casa. Isso mesmo, existem aeronaves semelhantes a móveis de montar, que vêm com todas as peças e instruções para que o comprador construa seu próprio avião na garagem. Em 2009, Kyle Davis e Joe Serwick, da Flórida, usaram um kit da Sky Ranger para construir um avião leve e decidiram fazer um voo de teste de Winter Haven até Lakeland. No início tudo estava indo bem, mas no meio da viagem o motor falhou de repente. Agora, quando minha mesa de montar começa a balançar, no máximo eu derramo um café. Mas para Kyle e Joe, a falha mecânica significava que suas vidas estavam por um fio. Eles conseguiram religar o motor por um breve momento, mas ele falhou novamente pouco depois. O avião continuava perdendo altitude rapidamente. Joe sugeriu pousar em um campo próximo, mas o Sky Ranger não foi projetado para aterrissagens bruscas. Então, Kyle decidiu que a melhor opção era alinhar a aeronave com a estrada e tentar um pouso na pista de asfalto. Enquanto o solo se aproximava a uma velocidade assustadora, Kyle manteve o controle e realizou um pouso perfeito bem no meio da Avondale Boulevard. Agora, eu não sou fã de aplaudir quando um piloto pousa um avião, mas nesse caso, acho que o aplauso de Joe foi mais do que justificado. Além disso, Kyle não apenas pousou na estrada, ele ainda taxiou até um estacionamento. Imagine ter esse nível de calma no meio de uma crise. Só posso dizer uma coisa: muitos parabéns para ele. Número 12.
Helicópteros na corda bamba. O sucesso de um pouso de avião depende muito da pista. Como já vimos, uma superfície arenosa ou ventos fortes podem transformar um pouso rotineiro em um verdadeiro pesadelo. Mas, quando se trata de helicópteros, o pouso é um pouco mais flexível. Os melhores pilotos conseguem estacionar seus helicópteros praticamente em qualquer lugar. Em 2013, um piloto norueguês chamado Lars Amdahl provou isso de forma inacreditável ao responder a um chamado de emergência na estrada de Trondelag, na Noruega. Ao chegar ao local do acidente, ele encontrou a rodovia completamente congestionada, sem nenhum espaço livre para pousar. Bom, quase nenhum espaço. Com reflexos afiados, Lars posicionou o helicóptero sobre o guarda-raio da estrada, mantendo a aeronave suspensa sobre a estreita faixa de metal. Ele precisou segurar o helicóptero perfeitamente nivelado, enquanto a equipe médica saltava para socorrer as vítimas do acidente. Assim que os paramédicos estavam a salvo no solo, Lars retirou a aeronave do guardrail e voltou ao ar. Definitivamente esse cara é um profissional de outro nível. Mas não são apenas pilotos experientes que fazem esse tipo de pouso arriscado. Veja este vídeo de um helicóptero pousando na mureta de uma ponte só para deixar um passageiro. No início, até parece montagem, porque as hélices giram lentamente demais. Mas isso acontece porque a frequência do vídeo se sincronizou com a rotação do rotor, criando essa ilusão. Independentemente disso, essa certamente é uma maneira nada convencional de evitar o trânsito. Número 13. Enjoo nos céus. Pousar um helicóptero sobre algo parado já exige muita habilidade, mas aterrissá-lo sobre um alvo em movimento? Isso é um nível completamente diferente de destreza. Essa filmagem impressionante mostra um piloto trazendo seu helicóptero para pousar em um navio em movimento durante uma tempestade. O vídeo foi gravado pela Prism Defense, uma empresa especializada em integração de helicópteros com embarcações. Em outras palavras, eles desenvolvem tecnologias para facilitar pousos seguros em navios. A empresa realiza diversos testes, e neste, um piloto precisou pousar um Lynx Mark 90 Bravo sobre uma plataforma de pouso oscilante. Com as ondas violentas balançando o navio de um lado para o outro, a pista inclinava-se a ângulos extremos. Mas o piloto manteve a calma, ajustando a inclinação do helicóptero para sincronizar-se perfeitamente com os movimentos do navio. E no momento certo, ele suavemente tocou o solo, antes que outra onda atingisse o barco. Essa manobra insana prova duas coisas. Helicópteros são incrivelmente manobráveis. E essa pode ter sido a primeira vez na história que alguém sentiu enjoo dentro de um helicóptero. Número 14. Cuidado com a cabeça. A ilha caribenha de Saint Martin é conhecida como a Ilha Amigável, um destino tropical com praias paradisíacas e sol o ano todo. Mas, apesar do nome acolhedor, o aeroporto local não tem nada de amigável. Para qualquer piloto tentando pousar no aeroporto Princesa Juliana, cada aterrissagem é um verdadeiro desafio. A pista do aeroporto começa a poucos metros da famosa praia de Marrow, uma das mais frequentadas do Caribe. Agora, 7.500 pés pode até parecer um tamanho razoável para uma pista, mas, comparado aos 14.500 pés do aeroporto John Fitzgerald Kennedy ou aos 12.800 pés de Heathrow, fica claro que essa pista é muito curta. Isso significa que os pilotos precisam utilizar cada metro disponível, aproximando-se em um ângulo extremamente baixo para pousar com segurança. Isso também significa que os aviões passam a poucos metros da cabeça dos banhistas. Para os pilotos, pousar e decolar em Saint Martin já é suficientemente tenso. Mas, para piorar, eles ainda precisam fazer isso diante de um público. Isso porque entusiastas da aviação do mundo todo visitam a praia de Marrow só para assistir aos pousos de perto. Apenas tome cuidado para não levar um jato de areia no rosto. Número 15. Pouso de raspão. Agora vamos voar até o Reino Unido, não para comer peixe com batatas fritas, mas para ver um piloto que quase sofreu um acidente fatal. O voo aconteceu durante a tempestade Corey, um ciclone que atingiu o Reino Unido em janeiro de 2022, com ventos de 145 km por hora. Mesmo assim, o piloto de um British Airways decidiu tentar o pouso. Tudo parecia sob controle. Até que, nos últimos segundos, uma rajada de vento inclinou violentamente a aeronave, forçando-a a tocar o solo apenas com uma das rodas. Naquele instante, o pouso rotineiro virou um desastre iminente. O piloto percebeu que não havia mais como pousar com segurança e decidiu abortar a aterrissagem. Mas, ao puxar o manche para subir,
o avião raspou a cauda na pista. Um incidente conhecido como tail strike. Essa é uma falha gravíssima, pois pode causar danos estruturais sérios e até ferir os passageiros. Porém, por uma fração de segundo, o piloto conseguiu acelerar a aeronave no momento exato, evitando que ela virasse de lado e possivelmente capotasse. A rapidez da reação desse piloto foi simplesmente impressionante. Se ele tivesse demorado um pouco mais, esse pouso poderia ter terminado de forma catastrófica. Número 16. Pista lotada. Jatinhos particulares oferecem aos seus passageiros uma experiência luxuosa. Longe de assentos apertados, bebês chorando e, bom, do caos da classe econômica. Mas essa chegada em Assunção, Paraguai, foi tudo menos tranquila. Enquanto um Gulfstream 5 se aproximava do aeroporto, o piloto notou algo estranho na pista. Isso porque havia trabalhadores no meio da pista realizando manutenção programada. O jato particular já estava próximo demais para abortar a aterrissagem, e os trabalhadores correram desesperados para sair do caminho. Por poucos segundos, um desastre foi evitado. O vídeo viralizou em 2019, mas o governo paraguaio revelou depois que o incidente ocorreu 4 anos antes. A investigação foi reaberta, mas até hoje ninguém sabe ao certo quem foi o responsável. De qualquer forma, o piloto deve ter ficado com o coração na boca e os trabalhadores, bem, com as calças borradas. Número 17. Pouso pegando fogo. Em 2020, um piloto que se aproximava do aeroporto de Daytona Beach, na Flórida, teve uma falha total no trem de pouso. Sem rodas para aterrissar, ele precisou pousar com a barriga do avião deslizando na pista. Quando a fuselagem tocou o solo, faíscas voaram para todos os lados, até que um fogo começou a se espalhar. Mesmo assim, o piloto manteve a calma e manteve o avião em linha reta até parar completamente. Graças à sua habilidade, ele e seu passageiro saíram vivos e ilesos. Definitivamente, esse foi um pouso quente demais para o conforto. Bom, chegou a hora de guardar as bandejas, colocar o assento na posição vertical e preparar-se para o pouso, porque nossa jornada pelos pousos mais perigosos do mundo chegou ao fim. Vimos pilotos enfrentando pistas assustadoras, tempestades brutais, pousos forçados e até passageiros inesperados, provando que a habilidade e o sangue frio desses profissionais podem fazer toda a diferença entre o desastre e um final feliz. E agora, eu quero saber, qual desses pousos te impressionou mais? Foi o passageiro que pousou um avião sem nenhuma experiência? O piloto que desviou de uma multidão na praia? Ou o pouso de emergência pegando fogo? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!